Capítulo 12, versículo 12 do capítulo 21 diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes da boca de pequeninos e de crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade de Betânia, onde pernoitou. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Tudo faz como lhe apraz, não volta vazia. É como a chuva que rega a terra. Nós oramos, Senhor, pedindo que essa palavra seja eficaz, eficiente, poderosa, operosa, santificadora, restauradora, edificadora, consoladora, exortadora para os nossos corações. Desperta-nos, Senhor, em o nome de Jesus. Nós não queremos só, Senhor, outra coisa senão ouvirmos a Tua voz. Fala a cada um que aqui está, que ninguém nesse lugar escape de ouvir a Tua voz, que os ouvidos que aqui entraram sejam desagravados, sejam desobstruídos, sejam liberados. Não os ouvidos, Senhor, outros, senão os ouvidos do coração. Fala ao coração, Senhor. Nós pedimos que o Senhor use esse que vai entregar esse recado, assim como de Ti recebeu. Eu quero repartir com os meus irmãos, em o nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Amados irmãos, o que percebemos ao lermos essa narrativa? O que você percebe ao ler isso? O que você entende quando você lê esse texto? Eu me pergunto por que esse texto fora registrado. Que importância ele tem? Que peso ele tem para nós? Quais são as lições que nós podemos extrair daqui? Qual é a compreensão que Jesus quer que eu e você captemos? Qual é o entendimento que Jesus quer que eu e você absorvemos? Jesus, ele vai ao templo. E lá no templo, o Senhor Jesus, ele faz denúncias de pessoas que estavam ali por motivos ilegítimos. Assim como eu e você hoje viemos ao templo, também esses foram ao templo, mas aqueles denunciados pelo próprio Senhor Jesus, pois ali estavam por motivos ilegítimos. E esses reclames fortes, eles são muito fortes, são urgentes. São reclames, irmãos, preocupantes para mim e para você hoje. Porque essas mesmas realidades denunciadas ainda hoje gritam no nosso meio. Assim como naqueles dias foram ao templo e foram por motivos equivocados, errados, ilegítimos, não fidedignos, também hoje muitos de nós, a gente vemos ao templo, ou talvez viemos aqui hoje por motivos que não são os motivos aceitáveis, louváveis. E aqueles que ali estavam, não pelas intenções, que agradavam ao coração de Deus, esses por ele foram expulsos dali. Jesus os expulsa, ele é tomado de zelo pela casa do Senhor, e vendo que as transformaram em covil de salteadores, ele derruba os cambistas, ele expulsa aqueles que mercadejavam ali na casa do Senhor e os coloca para fora de lá. Ele é tomado por um zelo, irmãos, que o consumia completamente. Agora o problema é que essas mesmas realidades denunciadas ainda hoje gritam no nosso meio. Jesus foi ao templo. Eu não sei se você conhece a história do templo de Salomão. O nosso Deus,
Nosso Deus, irmãos, nos dias de Moisés, ele queria habitar no meio do povo, e ele estabeleceu para a sua habitação o tabernáculo de Moisés, e assim foi. E esse tabernáculo perdurou até os dias de Davi, os tabernáculos de Davi, os irmãos sabem. Davi, ele olhando para a sua casa, sabendo que Deus habitava em tendas e ele em casa, ele disse: eu vou construir um templo. Deus, olhando suas mãos ocupadas com muita guerra, com muito sangue, disse: você não vai construir. Então Deus, ele usa Salomão para construir o grande e imponente templo de Salomão. O templo de Salomão fora construído, irmãos, mais ou menos 1000 anos antes de Jesus nascer, antes da vinda do nosso Cristo Jesus. E ainda, esse templo de Salomão, quando foi pelos anos 600 mais ou menos, o templo de Salomão fora destruído, pelo reino babilônico. E agora, depois que o reino da Babilônia destrói, Zorobabel, Esdras, você lembra de Neemias na reconstrução dos muros, mas esse então, o templo ele é reconstruído. E esse templo reconstruído, irmãos, ele permanece até os dias de Herodes. E antes de Jesus nascer, uns 19 anos antes de Jesus nascer, Herodes o Grande, ele constrói um templo, mas ele aumenta o templo, ele faz um palácio, ele faz algo assim impactante. E Herodes constrói e aumenta o espaço, principalmente o espaço externo, é aumentado consideravelmente. Ele fez uma obra, os judeus se ressentiram de Herodes estar fazendo aquilo, mas Herodes, ele reconstrói o templo. E esse foi o templo de Herodes que Jesus visitou, que demorara, o Evangelho de João vai dizer que demorou 42 anos para ser construído. E depois, por Tito, no ano 70, ele é completamente destruído. E hoje, se você for a Jerusalém, você vai ver alguns destroços do templo, algumas pedras do templo. Você vai ver um muro, chamado Muro das Lamentações, que inclusive, nos idos dos 60, 70, por causa de algumas descobertas e escavações, foi encontrado, então, o exato lugar do templo. A ideia de templo, irmãos, ela mudou muito. Ela é outra hoje, é outra configuração. Não mais Deus habita em templos construídos por mãos humanas. Diga amém por isso. Quando nós vamos embora, Deus não fica aqui. E quando a gente chega, Deus não estava aqui esperando a gente. Deus está onde nós estamos. Mas agora Ele habita em corações, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, que são selados pelo Espírito Santo. Segundo o apóstolo Pedro, e quando pega em Atos, o Espírito Santo habita naqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam Jesus como Senhor e Salvador e se batizam nas águas. Meus irmãos, agora Ele habita em corações, em carne humana, Ele habita em mim e habita em você. E agora não mais no lugar, no endereço. No Evangelho de João, capítulo 4, a discussão da mulher samaritana com Jesus foi: Senhor, onde é o lugar de habitação? É no lugar dos samaritanos, é no lugar dos judeus? E Jesus disse: vem a hora, já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em todo lugar onde acontece esse tipo de ajuntamento aqui, ele é peculiar. Ele é peculiar pelo fato de nós, eu e você, estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Diga, estamos aqui em nome de Jesus. Nós estamos aqui em nome de Jesus, para um culto bíblico, cristocêntrico. Nós estamos aqui, irmãos, para afirmar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, para sermos enchidos, guiados e presididos pelo Espírito Santo de Deus. Então esse tipo de ajuntamento que reconhece o Deus, não é qualquer Deus, é o Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que creem que Ele morreu na cruz do Calvário, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. E, irmãos, Ele foi assunto aos céus depois de 40 dias e enviou o seu Santo Espírito depois de 10 dias. Aqueles que se ajuntam e confessam essas peculiaridades, nós, então, irmãos, onde nós estivermos, aí sim é o templo do Espírito Santo. É o templo de Deus, é a casa de Deus. Não mais o templo da Babilônia, não mais o templo destruído pela Babilônia, não mais o templo construído por Zorobabel com a ajuda de Esdras, não mais aqueles muros de Neemias, não mais, irmãos, o templo de Herodes, não mais o templo de Salomão. Agora Ele habita em mim e Ele habita em você. Sendo assim, nós estamos em um templo que é prédio, nós estamos em um templo, prédio. O certo não era escrever igreja, é templo de nova vida. Lá não é igreja nova vida, é templo de nova vida. Então, nós estamos no prédio, mas nós somos um templo. Nós somos pessoas, e nós somos esse templo.
E assim como ele foi naquele tempo, Jesus foi naquele tempo, hoje ele está presente aqui no nosso meio e ele está dentro de nós, meus irmãos. Olha, nós vivemos em busca de acessos e de contatos com pessoas que podem nos ajudar, que têm a habilidade, a capacidade, os recursos para nos ajudar, e são pessoas de difícil acesso, pessoas inacessíveis, o tal do médico, o tal do advogado, sabe, o tal do gerente do banco que pode liberar. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer que Jesus está aqui e ele supera em muito, incomparavelmente, qualquer um desses contatos que nós gostaríamos de ter. E a Bíblia vai dizer, versículo 12, tendo Jesus entrado no templo. Jesus foi. Aqui ele não vem, aqui ele está. Aqui ele não vem, aqui ele mora. Aqui ele não vem, aqui ele reside. Aqui aonde, pastor? Na rua Farmacêutico de Deodoro Pinto, 245? A confluência com a rua Marçal? Não, não. Aqui onde eu e você estamos. Aqui onde nós estamos reunidos. Em qualquer lugar. Em mim e em você. Em todos nós. Não somente em mim, mas em mim e você. Em todos nós. Agora, irmãos, assim como Jesus foi naquele templo, era o grande templo de Herodes, era, sabe, uma construção monstruosa, impactante. Será que essa presença de Jesus no nosso meio não traz também algumas verdades e revelações? Será que não? Eu acredito que sim. Existem pelo menos 3 grupos que ele denuncia aqui, e ele os expulsa de lá, e se ressente por estarem ali pelos motivos errados. Porque essa é a casa dele, irmãos. E no primeiro lugar, Jesus revela as falsas razões de alguns de nós. Jesus revelou falsas razões naqueles dias, e também hoje ele revela falsas razões de alguns de nós. Não são genuínas, não são boas, não são legítimas. Se você observar comigo na sua Bíblia, olha aí na sua Bíblia, no versículo 12, você pode ler o versículo 12, quem tem Bíblia aí, diga graças a Deus. Então lê na sua Bíblia aí, verso 12, vamos interagir, meu irmão. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Em primeiro lugar, Jesus denuncia aqueles que fazem deste ajuntamento um bom negócio. Tem gente que vem para a igreja por causa de um bom negócio. Alguns são sutis ao ponto de não fazerem negócios interpessoais, mas esses fazem negócios com Deus. Se eu for, vou ser abençoado. Se eu for tantas vezes, eu vou ser premiado. Não, eu vou lá e entrego algo para Deus e Deus fica refém em me entregar também. Não, eu vou lá porque o meu contato que eu tenho com fulano vai viabilizar que eu feche aquele negócio. E eu estou vendendo umas coisas, e eu vou lá também que a igreja é um bom mercado, é um mercado gospel. E tem um campo enorme para eu vender. E aí, aqueles que fazem desse ajuntamento um bom negócio. Vem quando querem, vem quando estão afim, vem quando dá vontade de vir, vem quando querem fazer um bom negócio, quando querem se dar bem, quando querem de Deus extrair alguma coisa, quando querem de Deus algo, absorver algo de Deus, e com Ele não tem nenhuma relação espiritual, nenhuma relação de fé, nenhuma relação de devoção, nenhuma relação afetiva, nenhuma relação, sabe, de submissão, nenhuma relação de servo, mas apenas vem, e vem porque tem que se dar bem. Eu quero me dar bem na minha vida conjugal, eu quero me dar bem, eu quero fazer um negócio, eu vou fazer negócio com Deus. E aí nós usamos os votos, e nós trocamos, e nós prometemos, e nós isso e aquilo. Aqueles que fazem desse ajuntamento um bom negócio. Jesus encontrou nesses que usavam o templo ali, eles vendiam e achavam a oportunidade de fazerem negócios lucrativos, negócios que os favoreciam. Por que você está aqui? Por que nós estamos aqui? Você veio para barganhar? Você veio para vender? Você veio para voltar para casa com mais chances, mais contatos, mais dinheiro, mais alegria, mais felicidade? Eu sei, irmãos, que todos nós precisamos dessas coisas, mas nós não podemos fazer de Deus um meio pelo qual. Deus não é o meio pelo qual a gente se dá bem. Deus é o fim em si mesmo. Antigamente, quando eu era menino, a gente ouvia falar, fulano deu o golpe do baú. O que é esse golpe do baú? Não, ele não casou por amor, ele casou por interesse. Ele foi às núpcias, ele foi para o casamento, não é porque ele ama, é porque aquela pessoa vai favorecê-lo, vai se dar bem. E fulano deu o golpe do baú. E aí nós queremos dar o golpe do baú em Deus. Nós queremos de Deus alguma coisa, mas não queremos Deus. Nós queremos de Deus alguma coisa, não seus mandamentos, não seus estatutos, não a sua lei, não seus preceitos, não a sua vontade. Nós não estamos em nada interessados em saber de Deus o que podemos fazer para louvá-lo e agradá-lo. Queremos de Deus trazer alguma coisa, queremos um bom negócio.
Jesus os colocou para fora, meus irmãos. E a ida dele ao templo foi denunciante, foi denunciadora. Ele denunciou aqueles que ali estavam por motivos escusos, por motivos reprováveis, aquele ajuntamento para um bom negócio. E isso acontece ainda hoje. E que eu e você possamos nos vacinar contra qualquer intenção que não seja a de buscar o Senhor para agradá-lo, para honrá-lo, para bendizê-lo. Eu já comentei com os irmãos aqui que já muito que você e eu aprendemos a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, você tem 3 coisas que você coloca primeiro para Deus e depois você lembra de você. Orar é se interessar pelos interesses de Deus, orar é se interessar pela vontade de Deus, orar é se interessar pelo bem-querer de Deus, orar é você se interessar pelo bem-estar de Deus, não que Ele precise. Mas quando você vai dizer, Pai Nosso que está nos céus, você está falando que Ele é um Deus transcendente, que Ele é Pai e fez você de filho, e que Ele está nos céus, Ele está entronizado, Ele reina e merece todo o nosso tremor, todo o nosso temor e toda a nossa submissão. E aí você vai dizer, santificado seja o teu nome. Você não pede para você não pede para o teu filho, você não pede para o teu marido, você diz, santificado seja o teu nome. Depois você vai dizer, venha a nós o teu reino. E diz, Senhor, venha ao teu reino, faz do teu jeito, venha a tua gestão, venha a tua presidência. E você não pede nada para você, nem a tua vontade. Por enquanto não chegou a sua vez, você reconhece quem Deus é, você santifica o nome dele, você diz, venha a nós o teu reino, e por último você vai dizer, seja feita a tua vontade. E aí depois de você se colocar diante de Deus, preocupado com Deus, ocupado com Deus, atento ao querer de Deus, ao desejo de Deus, ao coração de Deus, à mente de Deus, você começa a falar sobre você. Porque Deus, irmãos, Ele é Senhor, nós que somos servos. Deus não está aqui para te servir, nós estamos aqui para servir a Deus. Você pode dar um amém por isso? Em segundo lugar, existem aqueles que se aproveitam de um bom negócio. Tem os que compravam, tem os que vendiam, mas tem os que compravam também. Eles se serviam de um bom negócio. Hoje nós não chegamos aqui e compramos animais para ofertar, mas muitos de nós, irmãos, nós estamos completando 23 anos. O que cresceu no meu coração é para a gente nortear a nossa igreja, para a gente continuar. Pontuar algumas coisas que a igreja tem que ser, não pode deixar de ser, e não perdermos alguns valores ao caminho. Muitos de nós, irmãos, achamos que tem um culto pronto aqui, e nós compramos um culto pronto. Eu vou lá porque o pastor vai pregar uma boa palavra, e o culto vai ser bom, porque o pastor vai pregar uma boa palavra. Eu vou lá porque o conjunto vai tocar muito bem, e aí vai ser abençoado porque o conjunto cantou muito bem. Olha, eu vou lá porque o coral vai fazer uma apresentação. Olha, eu vou orar porque vai ter uma oração forte. Olha, eu vou orar como se nós pudéssemos dar a você alguma coisa que abençoasse e fizesse o seu culto fazer sentido. E fizesse o seu culto ser aceito por Deus. Não é assim, irmãos. Cada um de nós, como disse o apóstolo Paulo, irmãos, aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer, apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Cada um de nós devemos nos apresentar a Deus. Muitos de nós pensamos que é um culto pronto em relação com a oferta. Eles deveriam levar de casa o animal. Na verdade, era um tipo de animal doméstico, criava-se até, era óbvio, se criava até alguns laços afetivos com aquele animal. Mas aquele animal, ele estava sendo cevado, ele estava sendo preparado para ser entregue ao templo. Mas eles pararam de fazer isso. E deixa para lá, rapaz, chega lá, a gente compra alguma coisa, a gente paga pelo animal, compra e a gente entrega, está tudo bem. Animais que eles criavam, cevavam, esses deveriam ser trazidos. Pelo contrário, eles compravam o sacrifício, não preparavam o culto antecipadamente em família. Vinham completamente desligados de Deus, completamente conectados com o mundo, com os negócios, com os afazeres, com as ocupações. E aí quando chegava na igreja, dizia, opa, agora é hora de prestar o culto. Não, irmãos, o culto já começa em casa, o culto começa no sábado, o culto começa quando você se programa, quando você está lá dizendo, poxa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vai ser domingo, primeiro dia da semana, eu vou me preparar, eu quero levar o meu louvor, eu quero levar a minha adoração, eu quero levar os meus préstimos, eu quero levar a minha condescendência, eu quero levar a minha compaixão para os irmãos, eu quero levar minhas mãos para lavar os pés de alguém, eu quero levar meus recursos para ofertar a casa do Senhor, eu também quero levar um outro recurso, vai que o irmão esteja precisando de mim, e eu tenho recurso para socorrer aquele irmão, e aí nós vamos cultuando a Deus dessa forma. Eles não, meus irmãos, eles chegavam lá e compravam, pagavam pelo culto, como se eu, pastor, os músicos, o dirigente do louvor, ou alguém do teclado, ou o vocalista, ou os diáconos, ou toda essa modesta infraestrutura que nós temos aqui, pudesse fazer com que você chegasse aqui e se garantisse em nós para ofertar um culto a Deus. Não é verdade? Você, diga para o seu irmão, você tem que ofertar o seu culto a Deus. O seu culto a Deus. E eles faziam isso, não preparavam mais o animal, não cevavam mais o animal, e deveriam ser trazidos, mas compravam, e Jesus tirou de lá. Nós não compramos animais,
Mas a gente diz isso, já tem louvor, o pastor vai pregar, alguém vai orar, vai ser gostoso ouvir o coral, mas é por conta deles. Eu vou lá para curtir o culto, pastor. Eu vou lá para me apresentar, eu vou lá para ser abençoado. Não, meus irmãos, todos nós estamos aqui para ser... Eu também estou aqui para ser abençoado. Eu também estou aqui para prestar meu culto. Eu não sou Deus para abençoar a vida dos irmãos, a não ser que Deus me use no nome dele para abençoar e você me abençoar. Mas nós todos estamos aqui para sermos por Deus abençoados. E nós estamos todos aqui, irmãos, para ofertarmos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e louvar a Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que somos, com tudo que podemos, nos entregarmos completamente a Deus, meus irmãos, e Ele aceitar o seu culto. É bem possível que esse culto seja o melhor culto da vida desse que está do seu lado. E para você, quem sabe, seja apenas mais um culto, porque você veio aqui pensando em comprar um pacote pronto de adoração, quem sabe dando uma oferta, dando dízimo, dizendo, bom, eu já dei alguma coisa, agora é com eles. Agora eu só vou degustar aqui esse culto. Não é assim, meus irmãos. Jesus se ressente desse, pois eles se aproveitam de um bom negócio, daqueles que vieram fazer um bom negócio. Deus não vende pacote de culto. Ou você traz de casa o seu sacrifício para Ele, com toda a sua alma, força, entendimento, ou então não tem nada aqui que possamos oferecer ou fazer por você que substitua o seu culto e o seu sacrifício. Eu não posso cultuar por você, você não pode cultuar por mim, e não tem absolutamente nada que igreja nenhuma possa, por mais belo que seja um culto. Eu tenho uma igreja que eu admiro lá em Campinas, e eu disse, um dia eu quero ir lá para ver aquela orquestra cantando, e um dia eu quero ir lá para ver aquele pastor pregando, já de cabeça branca, já com seus 70 anos, ungidíssimo. Um dia eu vou lá e vou sentar lá, mas ele não pode me dar absolutamente nada que eu mesmo não deva entregar para Deus. Ele não vai, eu não posso ir lá e comprar um culto, eu não posso ir lá e dizer, bom, eles vão cultuar e eu vou desfrutar. Não, eu também tenho que entregar meu culto. E Jesus, irmãos, Ele se ressente disso. Terceiro lugar, além dos que vêm por um bom negócio, tem os que se aproveitam de um bom negócio. Em terceiro lugar, os que vêm para questionar e criticar e reclamar. O versículo 15 denuncia isso. Você pode ler comigo? Quem consegue ler aí comigo? Vamos ler? Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram. Eles estão preocupados com o tradicionalismo, ocupados, meus irmãos, em guardar leis de homens, gente metida especialista em Deus. Deus age no meio deles, mas eles voltam vazios para casa, não enxergam o Senhor. Eles estão ali para criticar, para encontrar uma falta, para encontrar um erro. Então, meus irmãos, Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, ele vai ao templo, no versículo 12, e entrando no templo, ele expulsa todos que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e no verso 15, denunciando o terceiro grupo, mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando Hosana, o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram, então tem gente indignada, procurando o erro aqui, são críticos contumazes, esses, o coração fora endurecido, a mente cauterizada, e não conseguem mais desfrutar da bênção de Deus, da presença de Deus, porque faltou um S, porque o pregador falou errado, ou porque não é compatível com a doutrina, inclusive não é nenhuma doutrina essencial, e aí se fecham completamente e querem denunciar algo, né, que nem sabe que darão conta disso. Esses irmãos, esses três grupos foram por Jesus denunciados na ida dele ao templo. Mas eu não vim aqui nessa noite, eu não gastaria o seu preciosíssimo tempo, num domingo à noite, para denunciar, né, esses que Jesus denunciou, e ainda hoje nós, pelo poder do Espírito, devemos continuar denunciando. Eu não vim aqui hoje para dar um flagrante apenas naqueles que equivocadamente vêm por motivos ilegítimos. Não, meus irmãos, eu também vim aqui compartilhar com os irmãos, nesse texto, nessa narrativa que temos em tela, quais são as boas razões para nós estarmos aqui. Quais são as boas razões? Porque o texto não apenas denuncia quem ali não estava pelos motivos louváveis, mas também, graças a Deus, ele narra aqueles que estão ali pelos melhores motivos. São genuínas afirmações que ele premia. Por um lado, ele denuncia. Por outro lado, ele fala das boas razões. E eu queria compartilhar com os irmãos as boas razões. O fato é que Jesus está no templo. Você veio ao templo, ou também é o templo. Você veio ao templo. Você também é o templo. Amém? Diga para o seu vizinho, você é o templo. O nosso ajuntamento aqui, irmãos, no templo,
E como templo, só é válido, e Jesus, irmãos, não nos coloca para fora, e eu quero, para os mais antigos que podem me entender um pouco mais, cuidado, existe a poda de Deus. Deus poda a sua videira. Deus poda a sua videira. E Ele colocou para fora aqui alguns, Ele tirou, mas acolheu aqueles que estavam ali pelos motivos legítimos, ideais, aqueles que foram de encontro ao coração de Deus. Meu lugar, quando transforma esse lugar em lugar de orar e ver orações respondidas. Essas são boas razões para nós estarmos aqui, porque Jesus, irmãos, ressentidos com os dois primeiros grupos, Ele lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformai em covil de salteadores. O elemento, meus irmãos, mais essencial que caracteriza o nosso ajuntamento é a oração. Toda vez que você se juntar com outro cristão, diga para o seu vizinho, vamos orar. Vamos orar. Se juntou com alguém, encontrou alguém, ore por ele, ore. Porque o que mais caracteriza o nosso ajuntamento como igreja, e o que configura a gente como igreja, não é porque tem um teclado, não é porque tem um microfone, e nem muito menos porque tem um pastor. O que configura quando nós estamos juntos, irmãos, é quando nós nos reunimos no nome de Jesus, e aí nós somos o templo do Espírito Santo, e o que de fato enfatiza a nossa identidade, o nosso DNA de como igreja, é a oração. Eu tenho pedido à igreja para nós retornarmos a uma vida de oração, para nós priorizarmos uma vida de oração, para nós reformularmos a nossa vida de oração, porque o elemento mais essencial que caracteriza o nosso ajuntamento é a oração. Tanto que Jesus disse, já sabendo dessa transitoriedade do templo, que não mais o tabernáculo, né, de Moisés, não mais o tabernáculo de Davi, não mais o templo de Salomão, não mais o templo de Zorobabel, que foi menor do que o templo de Salomão, e não mais o grande templo de Herodes, que fora destruído por Tito e os seus no ano de 70. Agora Jesus está dizendo, e ele sabe o que está dizendo, pois no Evangelho de João alguém disse, Senhor, olha que pedras lindas do templo. E Jesus disse, esse templo aí não quer dizer nada. Esse aqui é o templo, e ele disse que a igreja, sim, irmãos, é a habitação dele, e ele diz que o elemento mais essencial é a oração. Então nós precisamos orar, meus irmãos, porque se ele está aqui, então esse aqui é o lugar de oração. Se ele está no nosso meio, eu creio que está, quem crê diga amém. Não é lugar de negócios, não é lugar de mente distraída, não é lugar de mente pequena, não é lugar da gente dar uma passada no WhatsApp, meus irmãos. Não é lugar da gente, nós nos ocuparmos de uma introspecção vazia. Mas é lugar de oração. É lugar de clamarmos a Deus. É lugar de invocarmos o Senhor. Porque nós estamos na santa presença do Senhor Jesus. O Senhor do templo. Aquele que criou as galáxias. Ele, tendo Jesus entrado no templo. E hoje nós estamos num templo, irmãos. Mas nós somos o templo, e Jesus veio aqui, Jesus está aqui, Jesus mora nesse ajuntamento, Ele habita em meus louvores do seu povo, e eu e você louvamos Ele aqui. Então aqui, irmãos, não é lugar, irmãos, de outra coisa, senão de nós louvarmos a Deus, buscarmos a Deus. Eu quero afirmar e reafirmar, irmãos, de que os nossos encontros, sabe, quando eu transformo esse lugar em lugar de oração, e de ver orações respondidas, não se compara uma reunião da ONU, da OTAN, do G7, das 5 famílias mais ricas do planeta, quando se reúnem para conspirar, para idealizar, para projetar alguma coisa, meus irmãos, como quando a igreja nós nos reunimos e quando nós oramos, nós estamos falando, irmãos, não com, ou fazendo parte, não com um membro da ONU, ou da OTAN, ou do G7, ou das famílias mais ricas do mundo, nós estamos falando com aquele que manda no mar, que dá ordem à estrela, aquele que construiu tudo que há, aquele que conhece o mais profundo do abismo. Esses 4 quilômetros que esses turistas quiseram descer e sucumbiram, né, a uma explosão. O nosso Deus conhece, irmãos, o mais profundo do abismo, do oceano. Ele que criou todas as coisas. E quando nós nos reunimos para orar, a nossa oração, o nosso ajuntamento é mais importante, meus irmãos. E o nosso ajuntamento, ele tem mais desdobramento e mais efeito do que a reunião de quaisquer poderosos que tem por aí. Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Quando é escrito em Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo,
orar, se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua prece, eu sararei a sua terra, e estarão abertos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Esse lugar, ele estava falando do templo, só que o templo era transitório, estava apontando para a igreja. E quando nós oramos, Deus responde. Quando nós oramos, Deus atenta. Quando nós oramos, irmãos, Deus inclina os seus ouvidos e estende as suas mãos, pois as mãos do Senhor não estão recolhidas e nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir nem a mim nem a você. Mas nós estamos nos esquecendo disso, irmãos. Nós estamos nos esquecendo que esse lugar é lugar de oração. É uma santa conspiração, é a casa do Pai, meus irmãos, onde o maior poder é liberado, é a casa onde nós somos família, onde nós somos filhos, onde nós podemos falar com o Pai, só que Ele é o Pai do céu, é o Pai celestial, é o Pai que habita em luz inacessível. Eu e você participamos de uma santa conspiração, eu e você participamos da maior das subversões, no melhor sentido da expressão, que, irmãos, atinge e acha qualquer um, em qualquer lugar. Eu não sei por que você está orando, eu não sei se está perdido, eu não sei se desapareceu, mas Deus sabe onde está, Deus sabe o que está fazendo. Por mais, irmãos, corrompido que esteja essa pessoa, por mais fechado que esteja esse coração, o nosso Deus é poderoso para ir lá e tocar, e quebrantar, e operar o milagre, se nós orarmos, meus irmãos. Se nós orarmos, Deus é poderoso para fazer isso. Deus é poderoso para nós orarmos, e o seu patrão, que está fazendo você sofrer, você dizer: Senhor, toma ele nas tuas mãos, faz bem a ele e faz bem a mim também. É poderoso, meus irmãos, para nós orarmos por esse cônjuge de coração endurecido, que zomba do Evangelho, e nós orarmos por ele para que ele conheça a luz que o tira das trevas. Esse filho, irmãos, que está rebelde, distante e comendo comida com os porcos, o nosso Deus é poderoso para tocar nele, seja no nosso inimigo, seja no amigo, seja no presidente, seja na nação. Meus irmãos, muito pode pela sua eficácia a súplica de um justo, muito pode pela sua eficácia a súplica da oração da igreja. Nós nos esquecemos disso. E achamos que podemos vir a esse lugar por quaisquer outros motivos que sejam ilegítimos, não louváveis, não recomendáveis, não deferidos pelo nosso próprio Deus. Isso não é verdade. Pois ele, irmãos, no Evangelho de Mateus, nesse capítulo 21, ele está denunciando, e ele está expulsando, ele está externando, ele está revelando, ele está mostrando o coração dele, como ele se sente quando nós nos ajuntamos pelos motivos errados. E a minha intenção nessa noite é de que eu e você, nós reordenemos o nosso coração, nós aplanemos os caminhos, nós preparemos o caminho do Senhor. Quando um rei seria recebido em tal e tal cidade, irmãos, o que eles faziam? A carruagem para vir, então as depressões eram aplanadas, os montes eram cortados e abriam o caminho para que o rei ou a autoridade chegasse. Meus irmãos, nós precisamos preparar o caminho do Senhor para Ele manifestar a glória dEle na minha vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no seu filho. O nosso Deus é poderoso para mudar a história, meus irmãos, e nós somos testemunhas disso. Seja do presidente, seja do seu patrão, seja de quem for. Esse lugar é casa de oração, meus irmãos. É casa de oração. Meus parabéns. Eu acho que a gente deveria voltar a imitar os assembleanos, que quando chegam num templo de pedra, como esse aqui, eles logo se tocam. Esse lugar é lugar de oração. E logo ao chegarem, curvam os seus joelhos e oram a Deus. Antes de falar com o irmão, antes de falar com o pastor, entram no lugar, dobram o joelho e dizem: Senhor, tenha misericórdia de nós, eu estou nesse santo ajuntamento. Não por causa das paredes, mas quando nos ajuntamos, irmãos, a presença de Deus está no nosso meio. Ele é o Deus, irmãos, que Ele restaura causas perdidas, que Ele realiza sonhos frustrados, que ele faz concretizar ideais impossíveis, as utopias humanas, irmãos, que imaginamos, Ele é poderoso para concluir isso. Os fatalismos imexíveis, o nosso Deus muda. Eu me lembrei pela manhã da mulher que estava sepultando seu filho, cruzou com uma outra multidão, e Jesus disse: mulher, não chores mais. E ele toca no esquife, ele toca no caixão, e o menino levanta. Até, irmãos, os fatalismos imexíveis, coisa que você não quer mexer mais. O nosso Deus, se você orar, se nós orarmos, se nós clamarmos, se for segundo a vontade de Deus, Ele é poderoso para mudar isso na sua vida, na sua história, na tua casa e na tua família também. A minha casa será chamada casa de oração. Diga glória a Deus por isso. Segundo lugar, meus irmãos, veja na sua Bíblia aí.
Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeias dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ele disse isso em Isaías 56. Vós, porém, transformais em covil de salteadores. Ele disse isso em Jeremias capítulo 7, versículo 11. E ele vem dizer assim, ó, vieram a ele no templo cegos, versículo 14, lê comigo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os... Meus irmãos, a nossa vinda aqui é legítima, é abonada. A nossa vinda aqui, ela é recebida, abençoada, quando Ele está presente, porque é o lugar onde a dor é mostrada e onde a cura é obtida. É o lugar onde a dor é mostrada e é o lugar onde a cura é obtida. É onde você diz que está doendo, porque a Bíblia está dizendo que vieram a Ele os cegos e os coxos. Aqueles que não enxergavam, aqueles que não andavam bem. Inclusive, quando você vai ler a biografia dos profetas, dos homens de Deus e dos reis, um dos sinais do fim do ministério e da vida deles era a cegueira. Você vê isso na pessoa do Isaac, você vê isso na pessoa do Eli, ficando cego. O que está dizendo? Já não tinha visão, já não enxergava o futuro, já não sabiam mais o que enxergar. Talvez você esteja assim. E aí é o lugar que eles foram lá para dizer, está doendo. Os coxos. Aqueles que não andam direito, aqueles que não andam com quem se deve andar, aqueles que não conseguem manter o ritmo, que não têm forças para caminhar uma longa jornada, uma maratona da vida, eles não conseguem fazer isso. É lugar de dizer que se está doendo, é lugar de você mostrar a dor. Quem foi para lá? Os cegos e os coxos. A Bíblia não diz que os saudáveis foram, até porque Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Então, quem foram a eles foram os cegos e os coxos. Talvez você esteja aí com o seu coração doente. Pastor, meu coração está doente, porque eu fui traído. Talvez a sua memória esteja doente. Pastor, eu não consigo me esquecer do erro que eu cometi. Talvez o seu caráter esteja doendo e você tem que vir a Jesus. Aí sim, esse é o lugar, porque o caráter dói. Quando nós, irmãos, comprometemos e arranhamos o nosso caráter e a nossa mente e talvez o acusador. Talvez seus ossos estejam doendo, como doeram os ossos de Davi, por guardar e esconder pecados não confessados, de se ele sofrer de alguns males nos seus próprios ossos. Talvez a sua alma esteja doendo com saudade de alguém que se foi e não volta mais. Talvez as suas emoções estejam doendo de tanto que você investiu no teu filho, de tanto que você investiu na tua mulher, de tanto que você investiu e você não está recebendo o devido retorno. Talvez o seu comportamento esteja doendo, porque você se ressente ter se comportado assim com quem você não deveria ter se comportado. Talvez o seu bolso esteja doendo, porque você não ganhou o que precisava ganhar, e perdeu o que não poderia perder, e hoje o bolso está doendo. Talvez está doendo lá no fundo, dói na pele. Onde as dores são reveladas, irmãos, é aqui, é agora. E se você manca, você não tem que esconder. E se você não está enxergando, você não tem que também esconder. Você tem que vir para se despir, para se desnudar diante dele e dizer, Senhor, eu estou cego, eu estou coxo, eu não consigo andar direito, eu não me aprumo, eu não me alegro, eu não durmo, eu não me canso, eu não descanso. E eles vieram a ele no templo, cegos e coxos, porque quando Jesus está presente, irmãos, e quando nós estamos no templo, ele quer receber aqueles que mostram a dor e creem que podem sair daqui sarados da sua dor, aqueles que podem sair daqui curados completamente das suas enfermidades. Se você crê nisso, diga amém. O templo, meus irmãos, é o lugar de cura para quem assume a doença. Pois se você entra aqui mascarado, você vai voltar para casa mascarado. Se você entra aqui travestido, de alegre, você está triste, você vai voltar para casa assim mesmo. Porque aqui é lugar de confessar pecados. Aqui é lugar de nós mostrarmos a cara, mostrarmos quem somos, rasgarmos a roupa e desnudarmos a alma diante dele. Quem diz não estou enxergando nada, quem diz não consigo andar direito, ele os cura. Até hoje, meus irmãos. Até hoje, ele continua curando e ele continua restaurando aquele que diz, eu não estou enxergando nada, não estou enxergando meu futuro, não estou enxergando esperança, não tenho perspectiva, não tenho nada. Se eu não consigo andar direito com o meu caráter aprumado, eu não consigo andar direito, pastor. Na verdade, eu não consigo andar direito, eu minto. E quando você entra aqui e dizer tudo para ele, e você orar e mostrar onde está a tua dor, e essas coisas fazem doer. Se tem uma das coisas que faz doer, meu irmão, é o pecado. Olha, a dor do pecado, meus irmãos, é uma dor indescritível. Indescritível.
Indescritível. Eu estou acompanhando uma pessoa que errou, que pecou. Estou tentando ajudar ela a ficar de pé. Está sofrendo muito, porque pecou. Dói muito. E aí talvez você tenha chegado aqui com essa dor. Eu quero dizer para você que você veio então, se você veio aqui para orar, você veio pelas razões certas, e você veio aqui para mostrar a tua dor, você veio pelas razões certas, porque você vai encontrar o bálsamo de Gileade, você vai encontrar a água que mata a tua sede, você vai encontrar o remédio para o seu coração, você vai encontrar cobertura para o teu ser completamente, você vai encontrar isso. E Jesus, ele quando chega lá, ele vê, e ele diz, a minha casa é casa de oração, quero encontrar gente que ora, a minha casa é casa de cura, e ele curou esses coxos e curou também esses cegos. Em terceiro lugar, irmãos, o texto diz para nós, nos faz perceber, nos faz notar, que Jesus, o templo é lugar, templo é ajuntamento de pessoas, onde nós vamos a Jesus no templo. Repete comigo, nós vamos, está fraco, repete comigo, nós vamos a Jesus no templo. Porque versículo 14 do capítulo 21, você tem Bíblia aí? Marca na sua Bíblia. Vieram a Ele. Mais uma vez. Vieram a Ele. No templo. Cegos, coxos e Ele os curou. Não vieram ao templo. Perde o tempo todos aqueles que vêm aqui ou vai ali. Nós temos outras boas igrejas na cidade. Nós temos a Igreja Batista, várias batistas, Assembleia de Deus. Nós temos igreja wesleyana, nós temos igreja metodista, tem metodista wesleyana, nós temos igreja maranata, nós temos igreja, e nós somos mais uma igreja apenas. Nós não temos a pretensão de ser a melhor igreja, nós não temos a pretensão de ser a única igreja, nós somos apenas mais uma igreja. E quem vem no templo volta para casa do mesmo jeito. Quem vem à igreja volta talvez pior até. É, pastor? É. Talvez volte até pior. Mas temos que vir a Jesus na igreja. Repete comigo. Vir a Jesus na igreja. Mais forte. Vir a Jesus na igreja. Porque o templo de Deus hoje é a igreja. E igreja é onde Jesus está. Se você me perguntar assim, pastor, qual é o endereço de Jesus? Ele habita no alto sublime trono. Mas ele habita na igreja. Ele enviou o seu Santo Espírito no Pentecoste, e ele prometeu, dizendo, falando como trindade, ele disse assim, eu vou, mas eu volto. Eu vou rapidinho e volto. Então, no dia 40 ele disse, eu vou. No dia 50 ele voltou. Foi o Filho, que é membro da trindade, assunto aos céus, visto aos olhos de muitos, e sugerido pelos anjos que não ficassem assim atônitos, mas esse Jesus que da mesma forma subiu, voltará. Passou 10 dias, no dia 50, esse Deus volta. O mesmo Deus, na pessoa do Espírito Santo. E ele volta, não mais quando era no Velho Testamento, para estar acima, para empoderar, né, um Sansão, para ungir um Davi. Não, ele estava nesses homens, mas agora, irmãos, ele está morando em cada um de nós. Diga glória a Deus por isso. Então ele está onde? Na igreja. O templo é a igreja, e a igreja é onde ele está. E o que faz a diferença, meus irmãos, é ele, não é o templo, e também não é a igreja. Se você procura perfeição na igreja, beleza na igreja, você não vai encontrar. Porque a beleza da igreja é ele. Ele é a beleza da igreja. Mas ele está no templo, igreja. Lá ele está, na igreja. É aqui, pastor? Não, é ali. É lá. É em qualquer lugar. Jesus está na igreja. Onde a igreja esteja. A igreja está no palácio, ele está lá. A igreja está na palafita, ele está lá. A igreja está numa cabana, ele está lá. A igreja está num barco, ele está lá. A igreja está numa caverna, ele está lá. A igreja está numa catedral, ele está lá. A igreja está na rua, ele está lá. Porque ele está na igreja. E olha, irmãos, esse lugar é um lugar onde nós vamos a ele. É o lugar, é o templo, é o ajuntamento de pessoas onde nós vamos a Jesus. Diga glória a Deus por isso. Você está entendendo? Que os motivos legítimos que abençoam as nossas vidas são aqueles que vão de encontro às expectativas do Senhor do templo, do Senhor da igreja, daquele que te formou e te salvou. Primeiro, é você entender que esse lugar é lugar de oração, é lugar de oração ser respondida, de orar e ser respondida, é lugar de cura. Esse lugar é lugar de vir a Jesus.
Em último lugar, templo é o lugar. Templo é o ajuntamento, irmãos. Em quarto lugar, quando Jesus está no templo, este lugar se torna um lugar de louvor e renovação de forças. Repete comigo. Esse lugar é lugar de louvor e renovação de forças. Mas, vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram, você está ouvindo o que estão dizendo a teu respeito? Respondeu Jesus, claro que eu estou. Vocês nunca leste da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o mais perfeito louvor? Jesus fazendo menção a Salmo 8,2. Só que o Salmo 8,2, ele vai falar que dos pequeninos suscitaste força. E Jesus, quando ele usa, ele mexe aqui no texto e ele fala que dos pequeninos suscitaste louvor. Ou seja, é a força de quando nós louvamos a Deus. Porque, irmãos, esse lugar, quando nós nos ajuntamos, é lugar de oração, ser feita e ser respondida, é lugar da gente expressar as nossas dores e doenças e somos curados. Esse lugar é o lugar da gente ir a Jesus e esse é um lugar de louvor. Repete comigo, é um lugar de louvar a Deus. E ter as nossas forças renovadas, porque quando nós louvamos, as nossas forças são renovadas. Eu quando olho aqui, irmãos, ele falando sobre, da boca dos pequeninos, fazendo menção a Salmo 8,2, eu lembro de que, e hoje até a gente pediu o Israel para tocar, porque são das crianças. Nós tivemos o nosso coralzinho aqui no domingo passado à noite, perfeito louvor, são das crianças. Deus suscita dos infantos, Deus suscita das crianças o mais perfeito louvor. E Deus suscita força também da parte e no coração dessas nossas crianças. E na presença de Deus, irmãos, a verdade é que todos somos crianças. E diante de Deus, todos nós devemos louvar como crianças. Aqueles que são pseudos maduros não louvam, porque criança não se sente madura. Gente que se sente importante não adoram, porque criança não se sente importante. Gente que está tomado de acepções, de rivalidades, de ciúmes e de vanglórias, esses não louvam. Jesus, fazendo menção de crianças, ele diz que nós temos que voltar a ser como crianças para que nós possamos herdar o reino dos céus. Irmãos, nós precisamos olhar que gente que se acha grande, é gente gelada, é gente fria, perdeu a graça, não olha para Deus como pai, porque a criança, ela olha para Deus, ela olha para o seu pai como super-herói. E você vê quando a criança olha para o pai, ela olha com encantamento. A criança olha para o pai com amor. A criança olha para o pai com devoção, com uma alegria de estar, simplesmente porque o pai está, simplesmente porque a mãe chegou, a criança olha. A gente já está trocando aí, os avós aqui, alguns olhares com a Eloá, e ela olha para a gente, mas o olhar dela está dizendo uma porção de coisa para a gente. Está dizendo que ela está gostando de ficar com a gente. E aí, irmãos, nós devemos olhar para Deus dessa forma, porque quando nós, diante de Deus estamos, todos nós somos crianças alegres, diante desse Deus poderoso, que pode todas as coisas, e nele nós confiamos completamente toda a nossa vida, e não nos deixamos absorver por nenhum tipo de ansiedade, como crianças também não deixam, e não se preocupam com o dia de amanhã, como crianças também, que não se preocupam com o dia de amanhã. E aí, irmãos, assim como o nosso pai na fé, Abraão, fora fortalecido, porque enquanto esperava o cumprimento da promessa, louvava a Deus, e na medida que ele louvava a Deus, diz o testemunho de Paulo aos Romanos, ele ia se fortalecendo, porque dava glória a Deus, e ele ia se fortalecendo, e Abraão dava glória a Deus, e ia se fortalecendo. Nós também, irmãos, se nós nos propomos a entender que nesse santo ajuntamento Jesus vem, Jesus está presente, diante dele nos maravilhamos, e aí nós passamos a louvar a dele, e nós nos fortalecemos, porque quando nós louvamos a Deus, as nossas forças são renovadas. Força e louvor são palavras sinônimos na espiritualidade cristã, você pode perceber isso. Quem tem força, louva. E olha, e quem louva tem força. Quem tem força, louva. E olha, quem louva tem força. Nós precisamos louvar a Deus. Nós precisamos exaltar a esse Deus maravilhoso e entender quem Ele é para mim e quem Ele é para você. Portanto, irmãos, em síntese, os motivos louváveis, genuínos, os motivos pelos quais Deus se agrada em estar no nosso meio e manifestar o seu poder e a sua glória na minha e na sua vida, favorecendo-nos segundo a sua santíssima vontade,
é quando nós nos ajuntamos na perspectiva de orar e ver orações respondidas, em primeiro lugar. Segundo, quando nós entendemos que é o lugar onde a dor é mostrada e a cura é recebida. Que esse ajuntamento aqui é o lugar onde nós vamos até Jesus e não a igreja. Eu vou à igreja, não, eu vou a Jesus, não à igreja. Jesus da igreja. Quando nos ajuntamos, a presença de Deus, o Shekinah de Deus se manifesta de maneira única e singular. Única e singular nesse santo ajuntamento. Quarto lugar, é o lugar de louvor e da força a ser renovada. Eu quero dizer para os irmãos que assim como diz aqui, irmãos, o Mateus capítulo 21, versículo, tendo Jesus entrado no templo, eu quero dizer que Jesus, ele está no templo, Jesus está na igreja. Eu não estou falando só com você, eu também estou falando com a minha família. Eu estou completamente possuído, convencido dessa verdade, de que se você quer ir a Deus, você tem que ir à igreja. Porque a igreja é onde o lugar de Deus se manifesta. Ah, pastor, mas Deus não está em todo lugar? Claro que Ele está. Ele é onipresente. Onipresente. Mas essa presença revelada, manifestada, externada, declarada, clareada, explicitada de Deus, essa presença larga de Deus, abundante de Deus, essa presença como uma chuva que cai sobre nós, como, irmãos, um rio que corre no nosso meio, isso só acontece no ajuntamento dos santos. E não necessariamente precisa se chamar Nova Vida, e não necessariamente tem que ter um pastor, e não necessariamente tem que ter parede, e não necessariamente tem que ter um microfone, e não necessariamente tem que ter nada disso, mas tem que ter ali gente que confessa o nome de Jesus, que ora Jesus, que fala a verdade para Jesus, que louva Jesus e que é fortalecido pelo Senhor Jesus. De que grupo você participa? Ele denunciara aqui, irmãos, 3 primeiros grupos, os que vendiam e os que se favoreciam compravam, e também aqueles que criticavam, eram teólogos, eram espiritualizados. Quais os motivos que nos trazem aqui? A quem você veio? Você veio ao amigo? Você veio ao pastor? Você veio à igreja? Eu espero que todos nós tenhamos vindo aqui a Jesus, para Jesus. Você sabe distinguir os templos? Você sabe discernir os templos? Isso aqui, irmãos, é um prédio. E um dia não vai ficar pedra sobre pedra. Você e o seu irmão, nós juntos, nós somos a casa de Deus. Diga glória a Deus por isso. E a minha pergunta é, como você quer sair daqui hoje? Porque, meus irmãos, aquele que criou as estrelas, aquele que é o Verbo, estava com o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aquele que criou os mares e pôs limites neles. Aquele que mediu, irmãos, as profundezas dos mares. Aquele, meus irmãos, que com as suas mãos ele mediu o universo. Aquele que pesou as areias do mar no centro da palma da sua mão. Aquele que aos seus olhos ninguém escapa e a tudo vê. Aquele, irmãos, que com o poder da sua palavra, ele sustenta todas as coisas, e com o sopro da sua boca, ele vai destruir Satanás e seus demônios. Aquele, meus irmãos, cujo nome está acima de todos os nomes, aquele diante de quem se dobram os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e todos os anjos dos céus, e todos os seres que respiram, aquele diante de quem se dobram, ele entrou no templo. Diga, ele entrou no templo. E quando ele entrou no templo, teve um encontro daqueles que estavam lá por motivos ilegítimos e o encontro daqueles com Jesus que estavam lá por motivos louváveis e legítimos. A minha pergunta nessa noite é, quem é você, meu irmão? A expectativa do meu coração é que eu e você sejamos aqueles que entraram aqui entendendo que esse lugar é casa de oração. E quando nós oramos, Deus opera. E quando nós oramos segundo a sua vontade, Ele atende ao nosso clamor. E Ele quer a nossa oração. E Ele deseja a nossa oração. E Ele se agrada da nossa oração. E Ele nos convida a orar. Ele nos convida a pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai, batei. Olha, nós somos convidados hoje aqui. A minha expectativa é que você seja desse grupo. E eu e você tiremos aí um tempinho que nos resta para orar e falar com esse Deus maravilhoso. E irmãos, é uma reunião, é um acesso, sabe? É um encontro mais importante
do que a OTAN, do que o G7, sabe, do que a ONU. É mais importante, porque o nosso Deus é mais poderoso do que todos os homens juntos e todo o seu poderio. Quem crê nisso, diga amém. Vamos dar uma salva de palmas a Deus, irmãos. A Jesus, o Senhor, a Jesus, o Rei da Glória, a Jesus, aquele que vem e está vindo, aleluia. A minha expectativa é que você seja do grupo que veio aqui para dizer: está doendo, não estou enxergando, não estou entendendo, preciso de ajuda. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E se você chegou aqui, está disposto a mostrar que você está mancando, e a mostrar que você não está enxergando, e a mostrar que você precisa de cura. Esse é lugar de cura, meus irmãos. É o lugar do enfermo mostrar a sua enfermidade e o Senhor operar uma cura. Porque quando o enfermo mostra a sua enfermidade, o Senhor opera uma cura. Mas se o enfermo não mostrar a sua enfermidade, Deus não cura. Ele perguntou o óbvio para um cego: que queres que eu te faça? Porque tem cego que não quer voltar a ver, e tem doente que não quer voltar a ser são. Então, meus irmãos, a minha expectativa é de que você, que está doente, como eu muitas vezes já entrei aqui precisando de cura e recebi, que você hoje possa desnudar a alma diante de Deus e dizer: Senhor, me cura, porque eu entrei aqui assim, assim, assim. Terceiro lugar, a minha expectativa é que você não tenha vindo aqui por outro motivo, senão por causa de Jesus. Há pessoas que chegam na porta da igreja e dizem assim: quem vai pregar hoje é eu, pastor? É aquele irmão? Deixa eu dar uma olhada aqui. Por ali já dá a volta e vai embora. Meus irmãos, não vieram a Jesus. Não vieram a Jesus. Eu não estou acreditando que isso acontece na nossa igreja, mas alguém me disse que isso acontece aqui. Meu irmão, eu quero informar que eu não posso fazer absolutamente nada por você. E as palavras que saem da minha boca são as mesmas palavras que saem da boca de todos os homens que pregam aqui, porque nós estamos pregando a boca de Deus, que é a palavra de Deus. Então eu espero que você tenha vindo aqui. Se não veio aqui, ou se você veio aqui para o encontro, ou se veio aqui para se dar bem, ou ofertar um culto pronto, que você se arrepende e diga: Jesus, me perdoa, eu estou aqui consertando aqui, eu estou aqui me ajustando, eu estou aqui me reconfigurando, eu estou dando um reset aqui no meu programa, e eu quero refazer as minhas intenções e dizer: eu estou aqui por causa do Senhor da glória, do Rei dos Reis, daquele que habita em luz inacessível. Em quarto lugar, irmãos, a minha expectativa é de que eu e você estejamos vindo aqui para, maravilhados com a grandeza de Deus, boquiabertos com a sua misericórdia, estatelados com a sua graça, perplexos com o seu amor, a gente enche o nosso peito de louvor, de adoração, de gratidão. E na medida que nós adoramos, rompendo com as barreiras da adoração, rompendo com as barreiras das nossas preguiças, sabe, das nossas esquisitices, das nossas, sabe, performances, dos nossos trejeitos, a gente rompa com isso tudo. E na medida que você for adorando, louvando a Deus, você vai sendo fortalecido, e saia daqui completamente fortalecido, renovado na sua fé e em todas as áreas da sua vida, em o nome de Jesus. Curados, restaurados, reabilitados para a vida abundante. Fortalecidos por terem louvado a Deus perfeitamente em Cristo. E maravilhados pelo encontro com Jesus ressurreto. E deixado aos seus pés as nossas orações. Eu comecei dizendo que Jesus está no templo. Eu quero encerrar dizendo: Jesus está na igreja. Lá na África. Se tem gente reunida no nome dele, ele está. É o endereço dele. Nós somos o endereço de Deus. E juntos, nós manifestamos a presença de Deus. E o Espírito manifesta a sua presença no nosso meio. Amém, meus irmãos?